Essa aqui é uma rapidinha que vai dar muito gosto de falar. É, Pegando o contexto rapidinho, depois da vinheta. Essa aí saiu logo ali no ano 2000. Bora lá. Pô, a JBC já tava vindo aí legal com mangás, né, cara, pá. E aí me vem com uma revista oficial dos super-heróis japoneses, igual fala aqui, ó. Anime, mangá e live action. E quem tava realmente ali também como grande responsável no lançamento da revista, por estar trabalhando lá, cara, né? E uma curiosidade que ela tem legal é que tinha simplesmente duas redações, não duas redações, né? Assim, é um escritório no Brasil, em São Paulo, e o outro diretamente lá no Japão, cara. E aqui no editorial do Júlio Moreno, falando ali, ó, sobre a revista nova nas mãos. E olha só, galera, quem estava na revista, cara. Olha o editor, Marcelo Del Greco, trazendo colaborador aí, ó, Alexandre Nagado, grande Alexandre Nagado. Grandes nomes que trabalharam onde, pessoal? Justamente ali na revista Herói. E aqui, bicho, assim, o Del Greco ele saiu da Conrad ali depois, pelo menos da revista Herói, depois daquela edição número 4. Acho que é a 4, que tinha até o Toy Story na capa. Já até conversamos sobre isso aqui no canal, eu e ele, né? Mas, cara, vieram com uma diferenciada muito bacana, porque olha só, uma equipe de JBC no Brasil e uma equipe JBC lá no Japão diretamente. Então isso aí, bicho, rendeu muita coisa bacana que chegava direto lá do Sol Nascente pra nós, cara, que legal. E aqui, ó, de cara já trazem o que, gente? Uma entrevista com a Hiroko Sakurai, a Fuji. Você, menino, você, menina que nunca viram falar de Ultraman, tá? Voltem para o seu planeta, peguem rapidinho uma ideia lá e retorna aqui para você fragar, sacanagem. Mas aqui a Fuji é justamente, ó, uma grande oficial ali da patrulha científica, né? Da série Ultraman, cara, de 1966, que tá fazendo simplesmente quantos anos agora, gente, em 2026? 60 anos, cara. Pô, bicho, que coisa mais foda, coisa mais legal. E aqui, fazendo uma entrevista com ela, falando sobre como foi trabalhar ao lado da lenda como Eiji Tsuburaya, grande idealizador, ali criador de Ultraman, ela contando aqui sobre as curiosidades de quando ela trabalhava com a equipe, as suas participações em outras séries ultras também, ok? E bicho, foi muito legal que naquele período que eles fizeram a entrevista com ela, olha só, aos 52 anos, Hiroko Sakurai continua ativa. Ela participa de Ultramenais. Ultramenais são personagens que foi criado diretamente para a publicidade do Ultraman lá no Japão, né? Justamente falando aqui, ó, uma minissérie divulgando os produtos da família Ultra. A mensagem do Ultraman conquistou os brasileiros. Fico muito feliz por ser conhecida no país e por saber que o Ultraman é admirado no Brasil, diz a Hiroko. Com toda certeza, bicho. Os fãs de Tokusatsu aqui, cara, curte Ultraman com, nossa, com muita vontade realmente. E é legal a gente lembrar dela, né? E essa entrevista, essa coisa que não vai ser a única, é bacana para nós aqui que somos fãs, né? Sabemos um pouco mais sobre essas personalidades que, cara, no geral, assim, para nós aqui dá uma sumida legal, né? Mas assim como eles fizeram com os dubladores aqui no Brasil, já com outras entrevistas em outras revistas também, cara, bicho, trazer a atriz eu achei legal pra caramba, viu? Parabéns aí a revista, que isso aqui eu gostei muito. Aí aqui vai ver, né, cara, os maiores do mundo, só pra pegar aquele princípio ali, é como é que o bicho tava pegando. Aí traz Pokémon, falando tudo ali a respeito da série, sobre o seu sucesso, sobre a sua criação, os jogos e, logicamente, o cinema também. Digimon que estava vindo muito bem ali na Rede Globo. E enquanto isso, os grandes heróis que marcaram época no Brasil. Trazendo ali, ó, National Kid, Ultraman e o Fantomas. Cara, National Kid foi passar bem depois também na Rede Manchete. Ele voltou a passar, mas ele passou, ó, ali na década de 60, mais ou menos. Viu? Meio da década de 60 aqui no Brasil. Tá? Ultraman passou aqui também entre a década de 70 e 80. E o Fantomas já ali já era final da década de 70, se eu não me engano, cara. Mas enquanto estava se mostrando as novidades do que estava acontecendo dentro aqui do nosso país, com vários lançamentos de anime, cara, é sempre bom relembrar que o anime não começou ali pelo Cavaleiro Zodíaco, gente, aqui no Brasil, tá
bom? Dragon Ball Z aí mais uma vez, né? Estreou lá na Bandeirantes em 99, depois ali de novo no Band Kids com o programa da Renata Sayuri e logo abaixo, ó, o meu ultra favorito ali, Ultra Seven, falando onde que ele passou, Speed Racer, pra mim acho que o primeiro anime que eu assisti ali em 1979, o Grande Regresso de Ultraman, que pra muitos era uma continuação direta do primeiro, mas esse aqui é o Jack, tá? Então assim, pô, cara, enquanto tava rolando ali o Pega Pra Capar, isso aqui é uma imagem da saga Cell, de Goku e companhia, aqui da saga Majin Buu, aqui Cell de novo, aqui o Buu de novo, a gente tava matando saudade também. Rurouni Kenshin, Samurai X. Eu gosto de ficar falando Rurouni Kenshin, velho, porque o Samurai X foi tão censurado e cortado na Rede Globo que, não, cara, é difícil demais ficar costurando. Ainda bem que teve um cartoon que mostrou ele muito ali na íntegra, né? E outros personagens maravilhosos que eu acompanhei na minha infância e adolescência ali, cara. Pinóquio, a série Pinóquio, tá? De séries clássicas do formato anime que passou na Rede Manchete. Maravilhoso esse anime, história linda, comovente, um finalzinho muito bacana. Tinha momentos que você queria matar o Pinóquio, você não queria ver alguém tentando matar ele, não, você mesmo queria matar ele. Mas uma história muito bacana, muito triste assim, mas teve um final feliz, né? A Princesa e o Cavaleiro, já falando aqui também da grande Princesa Safiri. Grande Salmamu, demolidor, lutador ali de Muay Thai com o seu joelhada do vácuo, né, cara? Ali, pô, fino demais a pancada. Tem um ângulo de chute dele que você fica, velho, como é que foi desenhado aquilo ali? Porque tá parecendo os taekwondistas de hoje, né, cara? Uns movimentos que eles fazem pra dar um bandal ou um tolyochagi, cara. Que eles fazem um giro de perna, que só de olhar parece que seu joelho torce. O Salmamu já fazia aquilo ali, cara. Fino demais. E, logicamente, Spectreman, ali de 1971, tá bom? Ele passou no final aqui na Rede Tupi e logo depois passou no SBT também. Tá? E passou na Record também. No SBT ele passou no programa do Bozo. Então é muito legal esse paralelo, cara. Enquanto grandes sucessos estavam arrebentando, aqui estava fazendo a referência bacana de outros grandes sucessos que já estavam também, cara. Muito legal. Aí Ultraman Tiga, o sucesso diretamente de 1996, estreado aqui no Brasil, dublado ali na Record, tá? Sendo que o próprio Marcelo Del Grey foi um dos grandes responsáveis ali ajudando nesse inteirinho da exibição. E enquanto isso, nós temos ali o Jaspion de 85, mas foi exibido aqui em 88, muito querido pelos brasileiros, fãs de Tokusatsu até hoje. Os grandes Thundercats, Cavaleiros do Zodíaco e Yu Hakusho, que veio naquela febrona, né, cara? A partir de 1994, 1996, 97, por ali. Né, que já tava arrebentando também. Tava legal demais. A gente não podia reclamar de falta de opção, não, viu? Um posterzinho muito legal da galera do Digimon em batalha aqui, já na sua segunda forma. Olha o Devilmon aqui, ó. Esse é o Leomon, esse aqui eu esqueci o nome dele. Aqui, ó, clássicos Henshin, né? O fantástico Jasper, investigador de monstros, volta a enfrentar Satangos nas páginas da Henshin. Bicho, arrebentou nas tardes da Rede Manchete, com toda certeza. Depois veio a passar na Record. Passou também na época de pandemia na Bandeirantes. Um tokusatsu muito querido, sim, por uma grande gama de fãs aqui do nosso país. Entre você achar ele o melhor ou não, é algo particular, mas que foi muito bem recebido aqui, foi uma febre de produtos e sucesso, isso com certeza foi. Tem a ficha técnica dele falando também. Lembramos da atriz que fez a Henri, que ela também esteve em Machine Man, que foi exibido na Bandeirantes. O radar do Dr. Gore era uma das sessões mais bacanas que a Henshin apresentava, que era justamente sobre a sessão que apresentava novidades. Era como se fosse aquele Planet News ou Animedor News, né? O Planeta, que a Herói tem também. O radar do Dr. Gore era uma maravilha, cara. Falando aí sobre Ultraman News em Ação, que era uma nova série de poucos episódios que estava saindo ali junto com o Ultra Seven 21. Sobre o Combo Ranger, né? A grande obra do Fabiabu em quadrinhos. A Record volta a namorar Sailor Moon e Dragon Ball Z, só que sabemos que desse namoro finalmente passou ali a Sailor Moon R na Record, não em toda sua íntegra, assim, só passou essa saga, não passou o restante, que deu ideia ali de continuidade no Cartoon. O Cartoon passou tudo, né? Aqui também falando um pouco mais sobre o que estava por vir, que era Sakura Card Captor, o Detetive Conan na TV americana, bicho, olha de que ano, e tem Detetive Conan até hoje, tá, galera? Macross, novos animes no Locomotion, aí já falando
das exibições no canal a cabo, que estava muito bem servido de cultura oriental pra gente. E episódios inéditos de Dragon Ball Z chegando no Cartoon Network. Então, bicho, já tinha ali um páreo arregaçado, velho, ali nas bancas. Nós tínhamos Animedor, nós tínhamos ali em 2000, Herói 2000, nós tínhamos Animax também. Ultra Jovem tava vindo, viu, galera? Muita revista. E outras, né, que foram poucas edições ou algumas edições esporádicas que falava de tudo um pouco pra galera que curtia ficar antenado. Falando aqui sobre a produção de George Lucas, né, uma empresa do George Lucas ali promovendo e produzindo algum produto de anime em parceria com uma indústria japonesa, tá? Godzilla em dose dupla, falando ali do Godzilla nos cinemas americanos, depois daquele, como falaram, que é aquele fiasco, né, de 98. Scaflowne na Fox americana, né, outro anime que eu curto pra caramba. Esse aqui passou na Rede Globo, os detetives Flint, o detetive do tempo, né, mais monstrinho na Fox Kids, primeiro na Fox, depois passou na Rede Globo. Novo filme do Katsuhiro Otomo, Metrópolis, é justamente aquele, tá? Preparando o lançamento para 2001 do seu novo longa-metragem no Japão, baseado naquela obra do Osamu Tezuka, né? Ali no mangá de 1949, que já era baseado naquele filme de 1927. Né? A verdade sobre a volta dos Cavaleiros à TV brasileira, que falava que até a Rede Globo estava namorando trazer os defensores de Atena para a emissora, graças a Deus não fez isso. Senão ia retalhar. A Band já retalhou pra caramba, imagina a Rede Globo, né? Mostrando aqui sobre o Band Kids, com sucesso ali, né, cara, de Dragon Ball Z na Rede Bandeirantes. Eles fizeram um programa para onde ele pudesse ser exibido. E ia ser exibido também outros animes e desenhos, né, cara, muito legal. Junter Team versus Pikachu. Essa aqui foi foda, velho. A equipe americana de heróis Team, a Junter Team, irá enfrentar em sua HQ Pikachu e outros Pokémon. O grupo, que nessa edição será chamado de Science Ninja Squad Gaijin, uma homenagem ali a Ultraman, irá conter alguns monstrinhos que acabam saindo fora de controle. O encontro de Junter Team com Pikachu e companhia se dará na edição 58, que será lançada em outubro. Nunca vi. Faz a pesquisa aí, galera, que eu nunca ouvi falar. Tá? Cowboy Bebop, Knock no Heaven's Door, aquele filme massa que eu já comentei dele aqui no canal, fodástico demais. Tá? E o Cartoon aí investindo em novos animes, dentre eles mostrando o próprio Gundam Wing, né, cara, que realmente veio e fez muito sucesso na TV a cabo. Mais uma vez aqui, ó, em outra revista, pra você ver como é que camarada não tava brinquedo não, bicho. Grande Marcelo Campos ali, a voz do Trunks e demais personagens também, né, cara, mostrando ali o General Blue, o Jabu de Unicórnio, o Mu de Ares, Shurato, né, bicho, e aqui falando um pouco sobre a vida dele, as curiosidades da carreira, mas foi bem legal, com toda certeza. Vou dar uma paradinha a mais pra vocês darem uma fragada. Guia de episódios Yamato, Patrulha Estelar. Relembre episódio a episódio a mais poética saga espacial animada de todos os tempos, que pra mim continua sendo minha top 3 ali fácil, junto com Zirion e Macross. Yamato pra mim é imortal, cara, bom demais. Aqui nós temos o Okita, nós temos aí a Lola na versão americana, o Derek White Star, o Susumu Kodai, o Dessler ou Deslock, como eu conheci a primeira vez na Rede Manchete. Né? Aqui falando sobre a fase 1 da Procura de Skanda, com uma série de 26 episódios no Japão, né? E não veio para o Brasil, pelo menos não foi exibida em Minas Gerais e tal, cara. Acho que todo o Brasil, assim, no geral, a primeira fase, né, cara? Infelizmente. Mas valia muito a pena, eu pude pegar isso posteriormente, consegui ver o filme Sarabá, o Chusenkan Yamato, que foi depois da conquista de Skanda, eles fizeram esse filme, cara, e nesse filme a galera toda morre. Toda! Só que se arregaçou com o fandom lá, que eles tiveram que dar um jeito de refazer. E aí que veio a fase 2, aí com o Cometa Império, mostrando aqui os nomes nas versões americanas, ó, o Capitão Avatar, o Derek White Star, a Lola, que é a Yuki, né, no original, o Dr. Sam, o Ike9 aqui, ó, o Ike9 Analyzer, né, o robôzinho muito bacana, o Sandor, o Mark Venturi e o Deslock, cara. E aqui contando um pouco, né, resumindo cada episódio. Bicho, maravilhoso. Tem em VHS, tem em DVD. A fomeagem é demais, cara. Isso aqui é maravilhoso, bicho. É uma época assim que como ele é mais ação, ele é bem essa pegada assim de guerra, que negócio todo, eu ouso dizer
eu acho que eu gosto mais do que a primeira série de Star Trek, apesar de eu gostar muito também de paixão. Mas acho que é mais por causa da coisa de criança mesmo, que eu peguei isso aqui, além da nostalgia, eu acho a produção maravilhosa. E muito por causa disso também, né? Como que é contado ali a história e tal. Então não se dá para comparar em alguns aspectos, porque enquanto uma nave ela estava à procura de algo que pudesse defendê-la e defender o planeta contra os Gamilas, né, os Gamilhões, né, da, da versão televisiva, e Star Trek ele tinha sobre aquela missão de 5 anos, né, cara, de exploração e tal. Então, assim, a temática era bem diferente nessa parte do enredo, mas um chance um pouquinho a mais para mim ainda vai para Yamato com certeza. Jamais desmerecendo Star Trek, viu, pessoal? E aqui finalizando, ó, o Santuário Greco, por Marcelo Del Greco, ele aí metendo a ripa sobre o porquê que alguns animes não passaram na televisão. Falando sobre também muitos animes que, cara, e outras séries que passaram aqui no Brasil. Então a gente estava muito recheado. Eu vou tentar até dar uma respirada aqui e falar com vocês um tanto de coisa que nós já vimos aqui, ó. Que já passou aqui no Brasil. Vamos lá, ó. Nacional Kid, Super Dínamo, Guzula, Oitavo Homem, Marino Boy, Esquadrão Arco-Íris, Agentes da Lua, Princesa e o Cavaleiro, Phantom, Speed Race, Ultra Kill, Ultraman, Ultra Seven, Regresso do Ultraman, Pinóquio, Robô Gigante, Vingadores do Espaço, Salamu, Judoka, Candy, Rei Arthur, Spectreman, Thundercat, Jasper, Changeman, Máximo, Jiraiya, Lion Man, Patrine, sacanagem que fez um eco aqui, ó. Bycrosser, Machine Man, D'Artagnan do caramba, Patrulha Estelar, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Shurato, Samurai Warrior, Super Campeões, Dragon Ball, Fly, o Pequeno Guerreiro, que é o Dragon Quest, Guerreiras Mágicas de Rei Uff, Yu Yu Hakusho. E esses são apenas alguns exemplos até chegarmos à atual fase inaugurada com Pokémon, que realmente Pokémon também veio arregaçando, cara. Né? E aqui, justamente contando, né, mais uma vez, com a iniciativa dele em mais uma revista muito legal. Eu acho que essa revista ela bateria mais de frente ali com Anime X, né, que tem muito essa temática também, e a própria Animedô, né, afinal tem a Animedô 2000 também, né, nesse formato e tal. Então, cara, a briga tava muito boa, a gente tava muito bem servido, viu, bicho, com revistas que davam essas informações todas para nós. Aqui mostrando, ó, uma outra revista da JBC contando sobre a Renata Sayuri, a Kira, do programa Band Kid, fechando então aí, gente, no primeiro vídeo da Henshin. Infelizmente eu não tenho todas, mas foram 38 volumes, 8 especiais. Eu acho que teve algum especial também de mangá da Henshin, mas eu só tenho dela e das especiais. Tá bom? Se vocês quiserem fazer doação aí, ó, eu tenho só 4 de 8 especiais, então eu tô aceitando, hein? Só para completar a coleção. E eu comento aqui também, beleza? Obrigado demais por vocês terem me acompanhado aqui, é rapidinho, porque ela é fininha, viu? Fininha e já dando uma canela aqui, ó. Promoção, aqui, ó, promoção especial R$3 para ser mais barato que algumas concorrentes, né? Valeu por estar comigo aí até o momento, pessoal. Se cuidem muito, não esqueçam de curtir e compartilhar. Vamos ter mais logo, logo.